Boa tarde a todos, está começando mais um Hora do Break. O convidado de hoje é a Tereza, especialista na área de transtornos mentais. Já podem se preparar que depois da vinheta já vai começar o nosso podcast. Pegue seu café, pegue sua água, pegue sua bebida, pegue sua brama e vamos começar mais um Hora do Break. Olá, Guilherme, tudo bem com você? É um prazer estar participando do seu podcast. O prazer é meu de ter você como convidado. Bom, hoje eu vou fazer algumas perguntas sobre transtornos mentais, em que várias pessoas têm curiosidade de saber. Bom, Tereza, a primeira pergunta é bem direta. O que é transtornos mentais? Transtorno mental é uma disfunção da atividade cerebral que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e maneira de se comunicar com o indivíduo. Por não ter sintomas claros, os transtornos mentais foram invisibilizados por muitos anos durante a história da medicina e só nas últimas décadas passaram a ser estudados de forma mais aprofundada. Eles são síndromes caracterizadas por perturbações consideradas clinicamente significativas na cognição, no emocional e no comportamental de uma pessoa, como eu disse. Os transtornos mentais podem ter impactos drásticos na vida das pessoas que os possuem. Antes de irmos para a nossa próxima pergunta, vamos mostrar um dos nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. Está com fome e não sabe o que comer? Entre no iFood, lá você encontra todos os tipos de alimento, até mesmo de itens, sem ser alimentares. E assim, é rápido e instantâneo. Pediu, acabou a fome. Agora, conseguimos ir já para a próxima pergunta, que inclusive foi pedido por muitos ouvintes. Tereza, quais são os tipos de transtornos mentais? Existem alguns tipos de transtornos mentais. Alguns deles que posso citar são transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar, depressão maior, o famoso TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade e distimia. Existem outros tipos de transtornos mentais, mas esses são alguns exemplos apenas. Já que entramos nessa parte, gostaria de entender quais são as diferenças nos tipos. Como posso aprofundar muito te falando de cada tipo de transtorno mental, vou falar brevemente sobre os que eu citei acima. Então, o primeiro tipo, que eu vou te dar como exemplo, é o transtorno de ansiedade, que ele tem como principal característica uma preocupação intensa e persistente sobre situações normais e cotidianas. Quem tem este tipo de transtorno mental pode se preocupar incontrolavelmente com algo várias vezes ao dia, mesmo que não haja motivo real para isso. O transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade caracterizado por pensamentos recorrentes e desagradáveis, obsessões, e comportamentos repetitivos ritualizados, que são compulsões, voltados para a redução do desconforto associado a tais pensamentos. Alguns tipos de TOC são o de limpeza, verificadores e excesso de organização. Também tem o transtorno da depressão, que tem como sintomas emocionais alterações de humor, como tristeza persistente, falta de interesse ou prazer nas coisas, pessimismo, sentimentos de inutilidade e desesperança, preocupação e ansiedades constantes. A depressão maior possui sintomas que podem ir de leves ao grave, podendo durar semanas ou até meses. A distimia. Quem sofre de distimia pode ser visto como sombrio, pessimista ou queixoso, quando na realidade está lidando com uma doença mental crônica. Uma de suas características mais conhecidas é o mau humor. Por isso, o diagnóstico pode ser demorado, porque confunde-se como uma característica de personalidade. Este mau humor, no entanto, deve ser persistente e estender-se por mais de um ano, ocorrendo sem um motivo específico. Muito interessante mesmo.
Meus ouvintes, sei que está muito legal, ainda mais com uma especialista tão boa igual a Teresa. Mas antes, vamos dar uma pausa para o nosso segundo patrocinador oficial. Você que está assistindo o nosso podcast, vou dar um recado. Não tem nada melhor do que uma cervejinha gelada para acompanhar isso aqui com a gente. E se tem cervejinha gelada, tem Brahma entrando em ação. Ou seja, barata e gelada e ótimo. Realmente está muito legal, Guilherme. Vamos continuar. Com certeza. Bom, dando aqui continuação, Teresa, o que causa transtornos mentais e como se causa tipos diferentes? Essa é uma pergunta que eu costumo responder com muita frequência. Como existem alguns tipos de transtornos mentais, as causas elas podem ser muito diferenciadas. Podemos dividir os fatores em grupos. Primeiramente, fatores genéticos relacionados ao histórico familiar de transtorno mental, fatores psicossociais relacionados a casos de disfunções na vida familiar, no ambiente escolar e situações de estresse, fatores biológicos relacionados a situações de anormalidades do sistema nervoso central, sejam elas causadas por lesões, infecções, drogas, etc., e fatores ambientais, relacionados a problemas enfrentados na comunidade, violência urbana e tipos de possíveis abusos físico, psicológico e sexual. Você conhece alguma pessoa ou algum caso em que teve a morte como consequência? A depressão, por exemplo, pode levar ao suicídio quando a pessoa permanece muito tempo sem tratamento e sem reconstruir nenhuma rede de apoio. Existem inúmeros casos de suicídio de pessoas que têm depressão, principalmente entre jovens. Um caso muito triste que aconteceu, que posso citar como exemplo, é de um menino de 12 anos, Tracy Hartman, que tinha depressão por sofrer bullying na escola e, por causa disso, ele tirou sua própria vida. Certo. Agora, infelizmente, vamos ter que encerrar nosso podcast por aqui. Sem palavras para te agradecer, Teresa. Vamos sempre estar de portas abertas para você. Agora, se quiser dar algum conselho ou algo do tipo para nossos ouvintes antes de se despedir, este fim é todo seu. Eu que agradeço, Guilherme, foi um programa incrível. E para quem está assistindo, meu recado é, se você está passando por algum problema em casa, com seus amigos, na escola, seja onde for, fale com seus pais, peça conselhos e principalmente se comunique e fale sobre isso com alguém que possa te ajudar. Perfeito. Novamente, muito obrigado, Teresa. Nosso programa se encerra aqui. Ótimo dia a todos. Tchau, tchau.